Olá, mais um Sobretudo tá no ar aqui no YouTube do Jornal da Gazeta e também nas plataformas de áudio. Muito obrigada pela sua presença em mais esse episódio. Enterufter, Somberufter, Ais, Fernanda Azevedo. Enterufter, Somberufter, Omber, Felipe Vidal. Você entendeu alguma coisa? Se sim, eu já te digo que a gente tá na mesma, porque fazemos parte do mesmo clube, o Clube dos Caras. Se você não entendeu, já já a gente te conta mais. Sim, vamos falar hoje muito sobre linguagem, sobre língua portuguesa, leitura, e estamos com um dos maiores escritores do Brasil, ele que já escreveu tanto, mas tanto, já contribuiu tanto com essas palavras incríveis. O nome, Pedro Bandeira! Pedro! Obrigado. Feife, muito obrigado. Que honra! Seja que bem-vindo ao Sobretudo. A gente está tão feliz, tão honrado. A gente falou agora no começo, vamos traduzir, Fernanda? A gente aprendeu lendo, né? Que você que me passou a cola. Fernanda falou, eu sou a Fernanda Azevedo, e eu disse, e eu sou o Felipe Vidal. Pedro, como que a gente pode dizer, um dialeto dos caras? Esse é o código vermelho. Só é utilizado quando... Claro, para eles falarem entre si e ninguém sabe, ninguém ouvir. Uma coisa muito comum, até criança tinha a língua do P, que era assim, falar depressa para a mamãe não saber. Então, os segredos que eles contavam para os pais não saberem o que eles estavam falando, segredinho de criança, aquela coisa, né? Então, essa existe. Esse que eu usei, eu não inventei. Esse existe. Mas pouca gente conhece, porque é difícil de falar. Você tem que treinar muito. É uma língua, então. É uma língua. Você muda o A por AIS, o E por Enter, o I por Inis, o O por Omber e o U por Ufter. Então fica Ufter, Omber, parece que você está falando meio uma alemão, língua né? estranha, meio alemão. Então é um segredo dos caras, né? Isso pegou. E tem o outro código que não dá para ir, que é um código de troca de letras, que chama... e eles usam, tem muito nesses livros. E os leitores costumam fazer isso, trocar mensagens usando esse código para ninguém saber. Acaba que a gente passa e começa a usar, né? Na escola e tudo mais. Essa coisa do bilhetinho, que o chumbinho passou, colado exato. no dedo, né? Exatamente. Tá com a troca de letras. Você pega uma palavra com 5 letras, outra palavra com 5 letras diferentes dessa aqui de cima, mas fazendo que ela não seja vogal com vogal. Tá? Sempre vogal com consoante e tal. Então você escreve uma palavra e substitui as letras embaixo para cima, de cima para baixo. Tá? Então fica uma coisa maluquésima, né? Difícil, esse aí Nossa. Mas esse você faria. Qualquer coisa, digamos, tênis polar. Uhum. Tá? Ou Zenit polar. Então, o Z, quando você vai escrever Z, você põe P. Tá? Deixa o E. Então você vai mudando de cima por de baixo. E é fácil. Depois a pessoa que conhece, escreve as duas palavras e você tem que saber quais são as duas palavras. Um pouco de treino e o cérebro faz, claro. O cérebro acostuma claro com que isso aí né? para um daqueles criptógrafos e tal, notam, porque uma palavra muito repetida, uma letra muito repetida, certamente é A. Em língua portuguesa, certamente é o A. E daí você vai indo, você consegue pegar. Mas para os moleques, não, isso é difícil. E é muito desejo, assim, do adolescente, do pré-adolescente, por um lado ser compreendido, porque se sente incompreendido, mas por outro, ter o seu segredo preservado, né? Mas é essa idade. Você lembra quando você era adolescente? Aquela coisa com as amiguinhas era só entre vocês. O diário tinha cadeado. Tinha cadeado, né? Claro. Tem que ter, imagina, deixar assim de mão beijada. Eram segredos de Estado. De Estado. De Estado. Seguinte, estamos aqui hoje, geralmente a gente toma água, obviamente, porque temos que manter a hidratação, mas hoje temos também café. E tudo isso inspirado no Pedro,
Porque nas redes sociais, Pedro Bandeira, tem o Café com Poesia, certo, Pedro? Isso. Então nós vamos também tomar café aqui. Vocês vão conversando sobre o café com poesia, eu vou servir o cafezinho. Ah, Tá, Fê, Fê. muito obrigado. Não, vou começar com Pedro. O seu café é puro, certo? Puro, puro. A gente já sabe da... Isso é o quase... Como que a gente pode dizer? Um traço da personalidade, né? Cafezinho Se o café é puro ou não. Não sei, eu já usei adoçante e tal, mas eu enjoei. Mas é costume também, né? Aí ficou... O cafezinho do Felipe é com muito açúcar. O meu é com muito Café açúcar, de é quase mineiro, mel. Café café de de mineiro. mineiro. Quase mel. E Pedro, então vamos falar do Café com Poesia. Como que começa esse projeto? Porque você é bem ativo nas redes sociais, posta bastante, o que para nós leitores e para quem te segue, quem te conhece, é algo muito bom assim te ter também ali em vídeo, conversando com a gente. Claro. E de onde surge isso? Bom, tem o diretor, que é meu filho. O meu Seu vai filho, ver. estão juntos. Né? Bom, se não fora eu, ele não teria. Porque eu não sou tão hábil assim com essas modernidades, né? Pra você ter uma ideia, quando eu escrevi A Droga da Obediência, não havia ainda telefone celular, não havia computador pessoal. Não havia nada disso. E na época você escrevia na máquina de escrever. Porém, a máquina de escrever é péssima, porque você não pode melhorar. O texto fica pronto. Você não escreve uma linha. Está lá, pronto. Se você queríamos explicar melhor isso, não dá. Você tem que datilografar tudo de novo. Eu escrevi este livro a lápis. À mão. À mão, a lápis. Porque a lápis você pode riscar, escrever nos cantos. Aí eu ia para a máquina de escrever para passar limpo e entregar à editora. Só. Quando vem o processador de texto, é uma maravilha, porque o texto está sempre bonitinho na tua frente. Você consegue mudar. Mudar, você põe um pedaço aqui, puxa e tal. Então, foi muito bom para os escritores essa tecnologia. Mas eu não fui muito longe, além disso. Redes sociais, até que meu filho falou, pai, tem que entrar. Então, tem que entrar, então você cuida. E ele que cuida. Ele que cuida. E contratamos uma equipe e tal. Qual que é o bordão do café mesmo? Como é que hoje é domingo, bom dia, dia de café e de poesia. E a gente pega poesias boas na língua portuguesa, lê lá e tal. Poesia é muito gostoso. Eu vi Fernando Pessoa, o Fernando poeta. Pessoa. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que devera sente. Gente, aqui ao vivo, do meu lado. Obrigado, jornalismo. E isso abriu uma porta para uma comunicação mais direta, né? Com o seu leitor, né? Sim. Antigamente, quando eu comecei a escrever, havia uma coisa que não existe mais, chamada carta. Carta era uma coisa que a pessoa pegava um pedaço de papel, uma caneta, escrevia, coisa que você imagina. Olha a coincidência aqui, eu fui depois marcar dobrava, a página, ó. Dobrava, punha dentro. Um postal. Um postal. Fui marcar. Não existe mais nada disso, né? Mas imagina, você vai fazer uma viagem, manda um postal. Quem mais faz isso? Eu fiz. Recentemente eu fiz. Mas você não mandou um postal, você fotografa tudo e manda. E manda. Eu fiz um postal, Pedro. Juro, viajei e mandei um postal. Esse Você comprou em algum lugar? Comprei, mandei no correio. Olha, você... Eu mandei para minha avó e para minha mãe. Tá vendo? Você é muito antigo. Muito antigo, Pedro. Você é muito antigo. Ó, esse veio da Itália no dia 12 de fevereiro de 1993. Olha, nem era nascido. Não, de Londres. O selo é italiano. Então. Ela postou da Itália, mas o cartão era de Londres. Maravilhoso. E olha como a gente guarda, né? Olha isso. Então a gente recebia muitas cartas e trocávamos. E alguns desses correspondentes acabavam ficando meus amigos. Porque eu respondia para ele, respondia de novo. Hoje eu tenho um monte de correspondentes que já têm 40 anos, 2 filhos e tudo mais, que até hoje a gente troca figurinha. Eu acompanhei a vida deles, eles crescendo e tal, sabe? É uma delícia, uma delícia. Vindo a segunda geração de leitores. Agora eu tenho os filhos deles, né? Eu tenho uma netinha, que é filha de uma amiga minha lá, que é bailarina no Municipal do Rio de Janeiro. Uau. Tá vendo? Linda, magrinha, tal, linda.
Ô Pedro, e essa questão do café com poesia, né? Partindo também veio aí a tecnologia, você também tendo esse contato com a gente, maior, entendendo isso. Mas queria voltar, vamos, né, voltar um pouco no tempo, que a gente já veio aqui trazendo os caras, já, né, fãs, porque a gente estava lendo agora, e eu li quando eu era jovem. Mas tem uma coisa também do seu lado ator, artista, não tem? Toda vez que a gente vê você contando uma história, falando, né, declamando uma poesia, você coloca esse personagem, né, vem uma voz, vem um jeito, você sente essas palavras e traz de uma forma. Então eu queria que você contasse pra gente desse seu lado ator, artista. Na verdade, eu nasci em Santos e eu vim para São Paulo para ser ator profissional, era isso que eu queria ser. Porque eu me dava muito bem com teatro amador na cidade, ganhava prêmio de melhor ator e tal. E trabalhava com uma pessoa que vocês são muito jovens para conhecer, um grande dramaturgo chamado Plínio Marcos. Plínio Marcos, né? Nós éramos amigos, eu fiz todas as peças dele e tal em Santos. Viemos para São Paulo e eu realmente consegui, fiz teatro profissional há alguns anos. Mas o teatro profissional tem um problema, ele paga muito mal. Você não consegue viver de teatro, não dá. Mesmo que o salário dê para você pagar o aluguel esse mês, a peça acaba, você pode ficar desempregado uns 2 meses até achar outra peça ou até mais. Então, eu de cara tive que achar uma forma de sobrevivência e entrei no jornalismo. Entrei em jornal impresso, né? E o jornalismo acabou ganhando do teatro, porque mesmo que o salário não fosse muito, todo mês tinha um salário. O teatro pingava mais, né? Eu só ganhava bastante dinheiro como modelo de comerciais. Olha só, Pedro! Eu fiz dezenas de comerciais no tempo do TV preto e branco. E você lembra de algum que te marcou, algum comercial? Tem vários que marcaram. Eu fiz muito. O mais famoso, tinha um que era de um banco, que naturalmente não existe mais, né? Que havia uma cadeira como essa, ela, na época não tinha trucagem, ela foi construída muito grande. E eu ficava, e aí eu pegava uma escadinha, eu ficava sentado fazendo cara de triste. E o slogan era: se é assim que você se sente quando vai falar com o seu gerente de banco, está na hora de você ir para o banco tal, que vai te tratar melhor e tal. E ajudou muito a bancar as contas, né? Muito, porque você conseguia fazer um comercial, trabalhava um dia e ganhava o equivalente a 5 meses do salarinho da última hora, do jornal Última Hora ou coisa assim. E então aquilo era a salvação da pátria. Mas como jornalista eu vivi de escrever. Você tinha alguma editoria no jornalismo, cobrir a cidade? Não, primeiro eu comecei um pouco antes do golpe militar. Aí veio o golpe militar e a parte de jornalismo foi muito grave, porque tinha a chamada censura, né? Era muito triste aquilo, volta e meia cortavam alguma coisa que a gente escreveu. E aí eu fui vivendo de escrever, cheguei a trabalhar em revistas técnicas até, depois eu fui para a Editora Abril, que não existe mais, trabalhei até em revista feminina, trabalhei em revista de 4 rodas, sem entender nada de automóvel, nem nada. Mas manda escrever, vou lá e escrevo. Era no tempo da Margarida escrever e tal. E isso me deu um grande pique. Conhecimento, né? E um repertório, né? Porque você, como você é redator profissional, você não pode ter inspiração. Você chega, o chefe de reportagem manda você escrever sobre tal coisa e fala: não estou inspirado, perde o emprego. Então, pois não, você vai lá e dá um jeito. Escreve, vem aí. Outra coisa, respeitar prazo, porque o fechamento em jornalismo é religioso. Ou entrega ou... Né? Não pode... Né? E tudo isso me ajudou. Aí, na Editora Abril, eu comecei a encomendar muitas historinhas infantis e eu fui gostando de fazer aquilo. Mas revistinha de banca, né? Revista de banca muda e tal. Até que um dia eu falei: vou fazer um livro para mim mesmo. Qual que era o tamanho dessas historinhas? Era algo rápido bem assim? Curto. Ah, bem curto, não, porque... pontinho, assim. Então tem assim: Pedro, olha, nós temos uma página e tem uma ilustração do Pato Donald e os 3 patinhos. E faz um texto de 40 linhas de 70 toques. Às vezes de 43 linhas, e tinha que ter 43 linhas de 70 toques, porque a mancha já existia.
que a gente chamava de caixa na época. Já existia caixa lá, você tem que fazer. Não podia ter mais. Nossa, era bem delimitadinho. Era assim, você vai, faz e faz. Nossa, acabou. um exercício de Inventa aí, porque concisão, de às 6 horas criatividade. tem que entregar. E aí começaram a me dar muito texto desse aí, porque eu cumpria prazo. Não sei se a qualidade, mas cumprir o prazo. E isso é coisa difícil, né? Você pedir uma inspiração, você invente uma história com o João Bafodonça e o Mickey, assim, de repente. Então, o Pedro, então manda para ele, tem uma de dinossauro, manda para ele, tem uma disso, manda para ele. E aí eu fui gostando de fazer aquilo, e aí fiz o primeiro livro, que foi este aqui. Arrasamos. O dinossauro que fazia au au. Au. Esse foi meu primeiro livro, e o pessoal gostou. E a inspiração, vamos falar da inspiração que você falou, que antes era delimitado, né? Tinha toda essa questão. E para esse, da onde veio a inspiração? Quando eu a minha influência infantil era o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato teve uma sacada fantástica. Ele imaginou uma menina de 7 anos sozinha, isolada do mundo, vivendo num sítio onde só havia 2 velhas. Não tinha irmão para brincar, não tinha vizinhos para brincar, não tinha nada. Ela brincava com sua imaginação. E a imaginação dela era muito fértil. Ela imaginava que a boneca dela falava, ela imaginava que um sabugo de milho falava, ela imaginava que ela podia entrar num riozinho, ficar amiga de um peixinho dourado e casar com esse peixinho dourado. Ficar noiva, Então, né? Ficar noivo, tá tão bonitinho Que aquilo. delícia. E isso é uma grande sacada. E é assim que a gente é quando tem entre os 7 e os 11 anos. Assim é o ser humano na terceira infância. Ele vive da sua imaginação. Sim. A menina se imagina que é fada e tal, que é a Mulher Maravilha, e etc. O menino se imagina que é o D'Artagnan com a espada na mão, e né? E ele sacou isso maravilhosamente, e foi muito bem, tanto que eu reescrevi o Renação de Narizinho, tirando uma coisinha ou outra, que eu acho um livro maravilhoso. Mas daí eu fiz a mesma coisa. Como ele tinha o isolamento de um sítio, eu fiz um menino isolado na cidade. Filho único, morando sozinho num prédio de apartamentos que não tem outras crianças, e tem um terreno baldio onde ele brinca, então ele se imagina um pirata e tudo mais. Aí ele encontra uma pedra e fala, esta pedra, acho que é um ovo de dinossauro. Aí, claro que é mesmo. E nasce um dinossauro, né? óbvio que é. Imagina, óbvio que sempre é. Sempre é, né? Você imaginou, é. Aí surgiu um dinossauro, ele tinha um dinossauro de estimação. Em vez de ter um gatinho, ele tinha um dinossauro de Cada um estimação. escolhe o que quer. Exatamente. E você lançou esse livro Em 83. 83? 1983. 40 anos. Tem 40 anos. 40 anos. 40 anos. Esse livro tem 40 anos. E continua sendo relançado, reeditado. Reeditado, continua se agradando. Novas gravuras, né? Pedro, Pois é. e tem alguma referência né, desse menino até a você mesmo? A essa tua infância de... Talvez seja, porque eu também fui solitário. Eu tinha 2 irmãos, mas muito mais velhos que eu. E lá em Santos, morava numa casa, eu brincava sozinho, lia sozinho. Então, é possível que tenha. Mas, na verdade, você cria a situação, fica pensando na situação, e ela mesma te dá as ideias. Você não precisa trazer de longe, ela mesma. Você cria um personagem forte, bom, e ele vai para frente. Eu tenho um personagem que é eu imaginei uma menina adolescente que tem uma baixa autoestima. Ela não se gosta. Ela se olha no espelho e acha como eu sou feia, como eu sou gorda e tal. Isso é normal na adolescência, a gente sempre se acha inferior aos outros, os outros são melhores e tal. E o espelho fala com ela, quer dizer, o espelho fala, você é feia, quer dizer, ela está se falando, né? Só que ela é muito inteligente. E ela é muito inteligente, é muito boa aluna, mas como ela não se gosta, ela fez o livro. Ela fez, eu falo, mas naturalmente ela se apaixona por um menino, tem vergonha de chegar nele, e aí ela fica escrevendo poesias para o menino. E E esse também é um livro muito antigo, chamado A Marca de uma Lágrima, onde essa personagem se fez, ela se escreveu.
Eu vou fazer uma poesia. Ela faz poesia. Aí eu tenho que fazer uma poesia, não do velho, mas de como uma menina faria uma poesia. Tá? Certamente mais exagerada, mais sanguínea, mais cheia de desespero. Ele está me ama, sabe? Ou tem um drama, né, próprio. Tem, é drama próprio. Sofre, A chora. história permanece, assim, dialogando com a criança de hoje, 40 anos depois, né? Sim. Qual que é o segredo do livro escrito para criança não perder, né, o momento do tempo? Esse é o ponto. A boa literatura nunca vence. Porque quando você pega um daqueles best-sellers sobre um espião, um agente da CIA americano lutando contra um espião russo, isso perde, porque isso o livro não tem, hoje não é tão interessante, porque não tem mais a Guerra Fria e tal. Mas veja, até hoje, o Shakespeare é montado e tem 400 anos de vida. Por quê? Mas como? Ele não escreveu sobre reis? Não. Ele escreveu sobre o ser humano. As pessoas ali, né? Ele escreveu sobre o amor impossível em Romeu e Julieta. E sempre haverá um casal que, por alguma razão, não consegue. Em qualquer momento, hoje e daqui a 100 anos. Por que não? Sabe, pode ser, por exemplo, no Brasil, a questão racial. Digamos que o menino é negro, eu gosto de uma menina branca que gosta dele, aí dá um maior rolo, a família não dá. E o principal, o amor homossexual. O amor sexual tem barreiras enormes, até dentro da família. Sabe, a pessoa é humilhada, é rejeitada e tudo mais. Então, puxa, você vê Romeu e Julieta é a tua história. Você tem ciúmes, é só ver em Otelo. Otelo é a história do ciúme. Tá? O King Lear é a história da velhice abandonada. Isso sempre haverá. É universal, né? Sempre universal. Eu reli A Droga da Obediência na semana passada e é claro que você pensa, nossa, como seria mais fácil com o celular, né? Não é? Se eles pudessem pegar um Uber, né? Mas não é sobre isso o livro, né? Não é sobre isso. Não tem essa ausência da tecnologia ali, porque é sobre a relação daqueles meninos, de como eles resolvem aquele problema enorme, né? Que eles estão envolvidos. Que é o que você quer quando se torna adolescente. Quando se torna adolescente, você quer liberdade. Você quer cortar autonomia. As amarras com os pais, com a família, tá? E você quer liberdade. Mas ainda diz, não, você é muito pequeno, não pode. Não. É o intermédio, né? Você quer isso aí. Então, eu fiz uma figura da ditadura, né? Um sujeito que quer criar um medicamento que faz você obedecer cegamente o que ele quer. E a Droga da Obediência, eu li aqui no Pós-Fácil, que veio de uma dor de cabeça crônica. Veio durante uma dor de cabeça crônica. Como é que foi essa inspiração dolorosa? Essa é legal, faz tempo que eu não conto. Eu tive uma cefaleia muito grande, a cefaleia dos cachos, quem é neurologista sabe o que é isso. Ela não tem nenhum medicamento que combata a dor, não tem. Você pode tomar o que quiser. É uma dor muito brutal, sempre dá só de um lado do rosto. E aí o médico lá, um amigo meu, conseguiu achar um medicamento, mas era uma injeção na veia, que minha mulher aprendeu a dar e dava na veia e parava na hora. E acontece que, de repente, o medicamento parou de ser fabricado pela indústria farmacêutica que o fabricava. E uma noite, então, bateu a dor de cabeça, saí do quarto, fui para a sala desesperado, xingando, mas com aquela dor que me xingava, eu chorava de dor, e fui xingando aquele laboratório suíço, que de repente resolve não fabricar um remédio, fazer um brasileirinho, sofrer daqui. Está vendo que poder que eles têm? Eles comandam a dor do mundo. Olha que miseráveis. Se eles quiserem não fabricar vacina, eles podem matar toda uma geração de crianças. Nossa, aquele país tão pequenininho. Só falta eles inventarem uma droga para a gente obedecer. Olha aí. Veio. A inspiração. Seria a dobra da ditadura, do autoritarismo. Tá? É uma figura, uma metáfora sobre autoritarismo que você encontra em muitos pais, são assim, autoritários.
né? Muitos maridos hoje em dia são autoritários em relação à esposa, tá? Em relação aos filhos, e muitos governos, você sabe muito bem, né? O Putin agora está substituindo o Stalin, né? Ele é o próprio Stalin, né? Como ditador. Então, essa metáfora pegou, porque o jovem quer a liberdade. Não é que ele quer romper com a família, ele quer ser respeitado como ser humano, independente do papai. Como pessoa também que está se formando, Se né? formando, e a minha opinião vale, por que não vale? Por que eu não posso te dar a minha opinião? Por que só você tem razão? Ele não quer mais isso. Chega a 13, 14, 15 anos, ele quer cortar as asas. E a família custa a cortar as asas, que nem uma vez um pai que estava brigando com um livro meu, disse, minha filha tem 13 anos, ela ainda está na época de brincar com boneca. Opa, 13 anos. Então... Já enjoou da boneca. Uau. O mandacaru já florou na seca. Mas o pai tem isso, né? Ele acha que a filhinha, tadinha. De não compreender, né, o jovem. Em vez de ajudar. A menina tem 13 anos, está pensando outras coisas, desejando outras coisas. Ele tem que mais ajudar, não bloquear. Essa menina bloqueada vai ter problemas, né? E como leitor, assim, o que eu percebi também é que você não poupou da violência, né? A violência está aqui, a morte do adolescente, do amigo, né? Fazendo agora um paralelo com a violência do Estado, mas é que quando a gente é criança não tem essa percepção tão evidente, né? Eu queria acrescentar justamente isso, porque quando eu li A Droga da Obediência, eu acho que eu tinha uns 9 anos. Ah, você era muito novo. Eu era muito novo. Agora tá com 11, né? Agora eu tô com 13, então é basicamente isso. Mas eu tinha uns 9 anos. Foi uma prima, Camila, que ela tinha lido, ela era mais velha. Ela é 4 anos mais velha que eu. Ela leu e me trouxe assim, estamos em casa, conversando na casa da minha avó e tal. E aí eu fui ler esse livro. E agora, quando a gente foi te entrevistar, então a gente trouxe os livros, Maria Isabel nos emprestou do João, todos os livros que ele tem todos. Muito obrigada. Obrigado, João. E aí a gente foi reler e tal. E aí que a gente leu, né, a Droga da Obediência, que faz, né, essa ligação com a censura, com a ditadura. Pedro, pra mim foi assim... Realmente, a ditadura e a censura. Só que com 9 anos eu não tive essa percepção. Não. Mas eu fiquei com essa questão e queria te jogar isso, essa pergunta. De, assim, o quão importante é você trazer um tema que, para formar uma identidade, né, o quão necessário é você trazer essa questão da liberdade, em se conhecer, em ter o pensamento coletivo, das individualidades. Então, quando você traz isso num livro, né, infanto-juvenil, qual que é a importância disso, né? Como que a gente forma mesmo jovenzinhos, pensadores, que vão crescer e continuar refletindo isso? A literatura tem que funcionar como um espelho. Se o livro está bem indicado para certa idade, a menina abre e diz, olha eu aqui, podia ser eu. Se não se vê você com 9 anos, não é, você não... Agora, quando você se identifica, você fica a favor da Mas eu me identifiquei, viu? Que eu queria ser dos caras. Com 9 anos. Opa! Bom, você já era um leitor, coisa rara. Hoje em dia, muitos meninos, a maioria dos meninos com 9 anos não está letrada, não está capacitada para ler um livro. Eu queria ser Narizinho e Poliana. Você queria, né? A gente tem vários personagens. Lógico. Então, quando eu resolvi escrever só para crianças e adolescentes, eu não era educador nem psicólogo. Aí eu fui estudar psicologia do desenvolvimento para entender as diferenças em cada faixa etária. Um homem de 40 ou de 44 são iguais, mas um menino de 8 e uma menina de 12 são totalmente diferentes. 4 anos durante essa fase é enorme a diferença. Você muda de cabeça. Você vê, você falou que você queria ser Poliana e Narizinho, certamente na terceira infância, que vai justamente no momento que você é alfabetizada, de 7 anos até 11, quando você já menstrua e você já começa a ser adolescente. 11 e 12, tá? Então, é isso aí. Você quer ser Poliana, você quer ser fada, madrinha, você quer tudo isso. Narizinho quer não sei o quê, tá? Então, essa faixa. Antes, você está... Bom, vamos esquecer a criança muito pequena até os 3. Mas entre os 4 e os 7, você é uma pessoa muito centrada na família.
Então a historinha tem que ter muito com a família. Você ainda não é independente mesmo, você sai, pega a mão na mamãe, tá? Você aceita. Então, os teus problemas são o relacionamento com a mamãe, papai, com o meu irmão menor, com a escolinha. Com as E tal, com as avós. Você fala para ele de América Latina, para uma criança de 7 anos, faz o menor sentido. Não Que tem América? sentido, é. Não precisa falar em democracia, que é isso? Tá? Então você tem que saber em que ela está, porque o livro... Então esse livro se encaixa bem dos 7 aos 11. Mas O dinossauro que fazia uau. mas esse aqui já precisa de ser de 11 para frente. E eu tenho livros para criança menor, então historinha de bichinho. Você pegar, por exemplo, aos 9 anos, você não aguentaria a historinha de bichinho. Sim. Pois já não estava mais na tua, tá? Mas quando você tinha 5, 4, é bacana. Porquinhos, 3 porquinhos, o lobo, sabe? Então, aí são também pequenas metáforas, né? Só que, esse vez de ser o ser humano, é um animalzinho. Se você chegar assim, sabe, Joãozinho? Aí a dona galinha falou assim pro pintinho, o filhinho dela. Na hora, ele já entende a dona galinha como a mãe dele e o pintinho como ele. Ele aceita o jogo. Tá? Então, se ele tiver 10 anos, fala como, mãe, pinto não fala, galinha não fala, não é verdade? É isso. Então você tem que saber disso para que o livro se encaixe. Não é só linguagem. O problema de linguagem não é tão grave, porque a criança não sabe nada, né? Palavra nenhuma, tudo é novo para ela. Veja, por exemplo, nos livros do Harry Potter, lê-se muito bem, cheio de palavras difíceis que ela inventa. Ela inventa um monte de palavras, e os caras lêem numa boa, porque é justamente para a terceira infância. O Harry Potter faz qualquer coisa, ele faz qualquer mágica, qualquer negócio. Isso é uma delícia para uma criança, né? Agora, a partir de certa idade é chato. Já não, né? Antes você também não saca, né? Então, esse tipo de coisa, o autor que quer se dedicar a essa faixa precisa conhecer, na minha opinião. Porque o autor adulto escreve o que quer e o leitor lê se quiser. O livro está lá. Eu posso ser violento, sanguinento, eu posso fazer bacanais no meu livro, tudo bem. O leitor leia quem quer, quem não gosta, não gosta. Então o problema é dele. Tem essa escolha mais Agora, presente, para a né? criança é diferente. Você está trabalhando para a formação, principalmente emocional, de um ser humano. A gente gosta muito de livro aqui. A gente, quando pensou no programa, pensou num quadro para a gente ler trechos de livros, de poesias, de letras de música. A gente vai chamar, então, o Passar o Texto. Passar o texto. E eu escolhi um trecho aqui do livro para fazer uma leitura da Droga da Obediência, porque eu estava muito envolvida com essa leitura e eu queria... Podemos ler juntos? É melhor você ler, porque eu estou Tá. sem óculos. Então, você lê comigo, Felipe? Leio, Você tá claro. aí com Então o você trecho? está aqui. Não, Você pode tá ficar aí, pode Pedro. ficar. Eu tô As aqui. câmeras nos pegam de Eu qualquer tenho lugar. Porque sem online. óculos é duro. A voz do Dr. QI vinha alta e furiosa. Miguel, você não entende o que está fazendo? Você está destruindo a realização do maior sonho da humanidade, a obediência absoluta. Pare, pense um pouco. Você não pode fazer isso. Você está destruindo séculos de sonhos. Você está destruindo o futuro. Miguel parou em frente ao intercomunicador. Não, eu estou salvando o futuro. O que eu estou destruindo é um sonho louco de dominação da humanidade, de controle da mente humana. Nada disso. Você não entende. Eu só entendo que a minha capacidade de criticar tudo que ouço e vejo e a minha capacidade de contestar tudo que descubro de errado é que fazem de mim um ser humano. É a minha capacidade de desobedecer que faz de mim um homem. Olha aí. Isso é E muito... você escolheu exatamente o fulcro da minha ideia. Foi esse. Quando ele fala, qual é a tua? Por que eu tenho que te obedecer? E o adolescente quer assim também. E é preciso que ele resista. Aí não é no mundo de hoje. O mundo de hoje é tanto cheio de tentações horrendas, por exemplo, droga e tal. Se o adolescente tiver força, ele pode dizer não. Fuma aqui, isso é legal. Não. Autoestima, Mas ele tem né? vergonha de dizer não. E pode cair do cavalo nessa hora. Ele tem que ter força, autoestima e dizer, não, eu não quero isso. Por que eu quero isso? Não, legal, cheira aí. Não quero, não. Dizer não é se tornar-se adulto. Dizer sim é fácil.
Ah, sim, senhor, é fácil. Dizer não implica uma escolha. Eu escolhi, quer dizer, eu critiquei e cheguei à conclusão que aquilo eu não quero. Então não existe obedecer ou desobedecer. Existe aceitar ou recusar. Mas para isso você tem que ter fundamento. Por que eu aceito? Porque eu achei boa ideia. Por que eu recuso? Porque eu não achei. Tá? Então, é criar nesses meninos a liberdade e também o conteúdo para compreender o que lhe está sendo proposto e aceitar ou recusar. Tem muita gente que aceita bobagens, acaba, vai na hora de vai votar, vota nesse cara, tá bom, vota nesse cara. Sabe? Então, por isso que você tem pessoas que foram eleitas, ninguém sabe por quê. Porque a propaganda dele era boa, mas o cara não sabe, não é? Que falta esse senso crítico. O senso, você falou A tudo. coragem Felipe. também de contrariar De a contrariar. massa, a maioria. Porque tem tudo aquilo que eu quero pertencer ao grupo. É. Então eu obedeço, eu faço, eu me mando. Não. É porque tem essa... Desobedeça. Tem Desobedeça. essa questão que eu acho que fica muito clara, né? Que é assim, você como ser humano, você tem a sua identidade, as suas questões. Há um grupo, óbvio, vivemos em sociedade. Claro. Respeitamos o grupo. Claro. Temos afinidades e desavenças. Lógico. Mas estamos em coletivo, que é diferente disso, né? De, por exemplo, vivo em coletivo. Então, sigo um grupo. Claro. Eu sigo se tem uma questão que eu me aproximo, Claro, que eu quero. claro. Maravilhoso isso, Pedro. E aí, começa com A Droga da Obediência, é o primeiro livro. É o primeiro livro. Mas os caras são uma série, certo? Então, como que começam a vir ele já nasceu vários? série? Ou ele... Não. Na verdade, ele tem um cheiro de que parece que ia ser série. Mas eu efetivamente não estava pensando nisso. Mas ele fez um enorme sucesso, foi ele que me profissionalizou. Porque eu era diretor de marketing das revistas infantis da Editora Abril. Mas eu não sou o cara da grande organização. Mas precisava, tinha 3 filhos e tal, entendeu? Mas uma grande organização, você precisa ter talento para isso, né? E eu nem talento tinha. Eu não era bom diretor. Mas aí eu era paizão, péssimo. Para um diretor ser paizão, pior coisa. Tem que ser bom. Aí eu imaginei que eu poderia viver como freelancer de redação. Fazendo freelancer de publicidade, freelancer para revista, para jornal, sabe? Tem muita gente que vivia, não sei se ainda tem, muita gente que vivia disso. De escrever, né? De escrever, mas com freelancer, cobra aqui, cobra ali, cobra ali. Mas este livro foi um estouro logo que nasceu, justamente por isso, porque pegou no veio do adolescente que quer a liberdade dele, tá? E por isso que até hoje ele funciona, por isso que ele é clássico, como você falou. Isso. Ele é clássico, sempre terá um menino, uma menina que quer que largue do pé dela para ela poder tocar o barco, né? Aí eu não acabei fazendo um pouco de freelancer, ainda fiz um pouco de comercial TV, os últimos foram aí, acho que o último foi um de conhaque. Um de conhaque. Nossa. Eu acho que esses eram de TV colorida. Você gosta de conhaque? Não importa, eu sou uma pessoa que faço aquilo, o ator faz. Não, mas para saber se tem uma afinidade, né? Não, eu era o do balcão, O atendente. atendente e tal, ele escolhia lá um drink lá, eu nem me lembro qual era a marca do conhaque, mas eu acho que era de conhaque. Eu fiz de tudo, até de tapete, de panela. Fiz até de panela. Banco, panela, de banco, o cachê panela. sendo bom, Cachê, né? não. Estamos indo. Estamos aí. Ufa, de carro, até de carro. Um carrão assim, enorme. Bom, então, quando eu estava mesmo... Falando que da droga da obediência dos E próximos. aí veio tão bem, e começou e por sorte, imediatamente depois, eu fiz A Marca de uma Lágrima, que é outro best-seller meu, e fiz O Fantástico Mistério de Feiurinha, que até hoje também é um clássico. Que ganhou o prêmio Jabuti. Ganhou o prêmio Jabuti, tudo mais. Marca de uma Lágrima ganhou também prêmio. E aí eu pude, devagar, um pouquinho de freelancer, já ir vivendo disso. Vivendo De cara os meus livros foram best-seller, eu já começava a ganhar o suficiente para viver modestamente, e ainda que, sei lá, mas logo eu ganhava o mesmo que eu ganhava com um empregado, entendeu? Conseguia tirar de direito autoral.
Essa ideia me profissionalizou. E a melhor profissão do mundo, porque eu estou com 81 anos, não tenho nenhum cheiro de aposentadoria. Ao contrário, estou cada vez trabalhando mais nas redes sociais e tal, e fazendo. E os caras vão virar streaming, é isso? Pois é. Qual que foi essa notícia? Desde que ele fez sucesso, eu fui procurado para levá-lo à televisão. Mas naquele tempo, foi no comecinho dos anos 90, o fim dos 80, não havia streaming, só havia TV. E na TV só haveria novela. Mas essa novela não seria uma novela para as 9 horas da noite, seria uma novela juvenil. Agora, não dá para você sustentar uma novela juvenil, você não consegue anunciante para pagar o custo de uma novela. Você vê que nunca houve uma novela juvenil. Há alguns programas juvenis ou infantis baratos, com personagens fixos que brincam e tal. Mas fazer uma coisa com enredo, com cenário e tal, não dá. Não dá. Então, eu sempre bati no orçamento. Sempre bati. A ideia é boa, mas isso não existe. Agora que vem a possibilidade de existir, por causa do streaming. Você pode fazer, talvez possa fazer, e já você vê, a própria Ruth Rocha, minha amiga Ruth Rocha, acaba de ter uma série sobre seu best-seller, que é o Marcelo Marmelo Martelo. Já tem uma sériezinha e tal. Então, agora já é possível, porque isso dura mais, fica mais, eventualmente pode ser exportado, me ganhar mais um dinheirinho fora, sabe? Pode ser traduzido, né? Pode ser traduzido, então dublado. tudo. Entende? Então, agora se torna possível. Houve vários produtores que me procuraram. Cheguei a assinar contrato e tudo, e as pessoas pararam, porque na hora que você orça, você fala, meu Deus, eu não vou achar dinheiro para isso. Da mesma coisa passada numa escola, imagina o número de figurantes que você tem que ter. Nossa, sim, é verdade. É uma classe. E tem Como é que é? polícia, Tem e polícia, tem intercomunicadores, e tem corrida pela cidade e tal, e tem delegacia. Não, E se realmente, passaria no tempo de agora ou nos anos 80, você acha? Ou eu acho que eles época deveriam fictícia? fazer hoje. Hoje. Dá para fazer, porque a presença ou ausência do celular não tem, mas aparece, você pode usar o celular. Aliás, até no primeiro episódio, a gente já faz uma forma de celular. Eu falei, por exemplo, quando o Chumbinho, ele diz, eu sei todos os códigos de vocês, né? Ele diz isso para os colegas, ele diz assim, eu hackeei o celular de vocês, sei tudo que você sabe. Pronto. Você está trabalhando junto nessa adaptação? Bom, quando ela vier, sim. E vai vir, porque nós fãs vamos torcer, e vai acontecer, tenho certeza. E não é a primeira vez, né, que algo que você escreve vai para o audiovisual. O Mistério de Feiurinha mesmo foi um filme, né? Foi um filme. E você trabalhou junto nessa adaptação, não? Não. Esse foi um problema para mim. Porque eu não sabia que... é que, de repente, olha, aqui de Xuxa Produções, quero fazer vai tomar banho. Não é mesmo, porque a filha dela leu o Feiurinha na escola. A Sasha. A Sasha, ela é menininha, né? Gostou. E mostrou para a mãe, e a mãe achou que dava para fazer um filme. Era mesmo a Xuxa Produções. E eu assinei... achando que, sei lá, que tudo bem, deixei para eles. E eles mexeram de modo que eu diria, pode ter sido certo para mim, errado. Por exemplo, era importante não haver os príncipes, porque era uma história feminista. As heroínas são as mulheres aí, porque na história de fada sempre são mulheres as feministas, as heroínas. Por quê? Foi inventado por mulheres. O príncipe só aparece no fim para dar um beijinho e casar. Ele na hora que ela está brigando com bruxas, etc., ele não aparece para ajudar. Tá? Porque quem enfrenta os perigos da vida são as mulheres, né? Toda história de fato são assim. O príncipe vai lá e dá aquela a Cinderela, carteirada, né? A Bela Adormecida, ou Branca de Neve, o príncipe não pinta, né? São histórias inventadas por mulheres do povo e mulheres. A mulher é que ficava, né, em casa com as crianças, enquanto o homem ia para o mato lá cortar, capinar, plantar e tal. Quem cuidava
quem era responsável até para transmitir a própria cultura, ensinar as músicas de sua cultura, as histórias de sua cultura, as comidas de sua cultura, sei lá, a educação, que a gente pode chamar da criança, é a mulher. E ela que decide tudo em casa. O homem só chega cansado no fim do dia e quer a janta. Tá, ele não quer saber se o Joãozinho fez ou não Chegava, estripulia. né? Ele Chegava. chega. Chegava. Agora Uma chegam os dois. atualização. Agora chegam os dois. Agora chegam os dois. Agora, se quiser jantar, que prepare. Que prepare ou que traga no pacotinho. Né? Não tem essa, né? Então, isso aí era assim, e eu fiz questão que fosse assim. Então, os príncipes não aparecem, não podem aparecer. Ela pôs os maridos das atrizes dela mesma no enredo. E quebrou a ideia do feminismo que eu tinha. Era uma história extremamente feminista para mostrar isso mesmo. Ela diz assim, a gente sofre o tempo todo, tem que correr atrás de bruxas e de dragões, e o príncipe só aparece no fim para o casamento. Não serve, príncipe não serve. Ela fala isso, né? Na minha história. E aí mexeu e botou os príncipes jogando futebol no tempo de fada, com história de fada. E a história se passa dentro de um transatlântico. História de fada num transatlântico deu dinheiro para ela, para ajudar a produção. Entendi. Aí mistura aí muito, ficou misturada, não tem Mas nada a ver com a agora, minha história. para esse projeto que pode vir a ser realizado, você vai estar mais perto. Eu quero da estar mais adaptação. perto, quero brigar para estar mais perto. Eles não gostam muito que o autor fique mais perto. Mas eu sou do ramo, eu fui ator durante, sei lá, quase 10 anos, escrevi peça de teatro. Eu sou do ramo. Sim. E alguns autores, como Você o citou Rafael Harry Montes, Potter, a né? Thalita... A escritora ficou perto do... Thalita Rebouças. A Thalita Thalita Rebouças, Rebouças. ela é a roteirista dos filmes dela. Uhum, Sim. Ela é exatamente. minha amiguinha, nós nos gostamos muito. E ela, por que não? E como ela é do ramo, ela não estraga, ela ajuda. Como eu sou do ramo, eu quero convencer eles que eu ajudo. não Agora, estrago. eu como mãe de adolescente, É. queria um conselho para os pais que às vezes ficam muito ansiosos porque os filhos adquiram um hábito de leitura. Não é fácil, a concorrência das telas é muito grande, a jornada de trabalho dos pais, das mães é muito grande também, né? O tempo de escola é muito mais prolongado do que era antes, né? Então, assim, como é que a gente faz uma criança se encantar pela leitura, pela literatura? O ideal, Fernanda, é que isso aconteça, já tinha acontecido desde que ele estava na tua barriguinha. Sabe-se, inclusive, que hoje, por estudos científicos, que o feto, a partir do 3º mês, recebe estímulos do exterior e os registra. Isso tem provas, há experiências feitas de fazer um estímulo para o ventre, sem que a mulher saiba qual é. Porque senão você fala, não, pois ela contou para o filho, né? Ela não pode ser qual é. E quando a criança nasce, você mostrar que ela lembra daquilo. Há exemplos lindíssimos. Há um exemplo que eu adoro. Era uma senhora que trabalhava como numa embaixada, era canadense, numa embaixada na Hungria. E tal, ela trabalhava lá, não é que ela fosse embaixadora, trabalhava na embaixada. E aí ela ficou grávida lá na Hungria, fez todo na época, aqueles treinamentos parto sem dor que tinha, né? E daí a criança nasceu na Hungria, mas imediatamente ela foi chamada para voltar para o Canadá. Não é bem, não. Aí o bebezinho cresceu, ela tinha, sei lá, 2 anos, estava brincando, e brincando ela começou a falar em húngaro: respire e sopre, respire e sopre. Ela ao nascer ouviu o médico dizer em húngaro: respire e sopre, respire e sopre. Gravou isso ao nascer, tá? Então como é que ela poderia saber húngaro? Entendeu? Então, é mesmo. O ideal, então, é que o bebê, no colo, que a gente, primeiro, fale muito com o bebê. Porque o problema de gostar de ler é ter também um bom vocabulário.
Antigamente, a criança pequena não sabe falar, você não fala com ela. Fala, troca a fralda. Sem falar com a criança. Tem que falar. A Lucinha agora, a mamãe vai trocar a fralda da Lucinha, que nós vamos para casa da vovó, que gosta muito da Lucinha. Ela está lá. Tá entrando. Está entrando e ela está... A criança, quando fala mamã, esse é uma palavra no vocabulário ativo, ela tem 1000 palavras no vocabulário passivo. Você fala para ela, dá um beijo para a titia, né? Vamos passear. Ela entende tudo isso. Tá? Quer comer isso? Quer comer espinafre? Sabe? Ela sabe que é espinafre. Linguagem. Ela... Isso é linguagem. Agora, se você nunca falou com a criança, ela não tem repertório. Tá? E o ideal é você contar, cantar e contar para o bebê. Contar história. Vai contando história. Não importa que ele não entende nada. Nasceu agora. Como é que vai entender? E como é que você pode esperar que ele entenda se você não ajuda ele a aprender a entender? Então, muita palavra e muita historinha. Se no colo do papai, no colo da mamãe, você abriu uma historinha, olha aqui, olha o porquinho, tá vendo? Olha o gatinho, tá vendo o gatinho, que ele fica olhando, tal. Você tem que, esse estímulo, e é da família que tem que ser, não é da escola. A escola entra tarde na vida da criança e a professora, por melhor que ela seja, ela não pode cuidar de 30 crianças ao mesmo tempo, botar 30 crianças no colo. Colo é o problema da família. Sim. Então aí você pode já criar uma pessoa que goste de leitura e que tenha um estoque suficiente de vocábulos para poder entender um texto, tá? E aí, como é que você aumenta esse estoque? Com quantidade, muita historinha. Conta muita historinha para a criança, depois deixa ela ficar com o livro. Se ela rasgar o livro, tudo bem. Ela não rasga por mal. É porque ela ainda não tem controle motor. Sem querer, ela rasga. Deixa. Ela não faz isso para destruir. Tá? Muitas vezes ela arranca a cabeça da boneca. É porque ela é o Jaco Estripador? Não, é porque ela tá... O que é isso? Tá curiosa. Nem é, tá Nem querendo destrinchar. Destrinchar, o que tem aqui, né? Como é que isso está preso. É científico destruir uma boneca, entendeu? Tá? Então, é um problema que nós temos no Brasil, porque a nossa cultura não é uma cultura letrada. O Brasil sempre foi analfabeto. O livro nunca existiu no Brasil, a não ser muito recentemente. Embora outras culturas, principalmente do primeiro mundo, começam com a obrigatoriedade de ler a Bíblia. Isso faz com que as pessoas tenham que aprender a ler. Tá? Então, a pessoa pobre põe os filhos na escola para que eles sejam religiosos, não para ficar inteligente. Senão, ele não pode ler a Bíblia. Porque eles dizem o seguinte, você tem que conhecer pessoalmente a palavra de Deus, não só por oitiva. E para conhecer pessoalmente tem que ler a Bíblia. Para saber ler a Bíblia, você tem que saber ler. Então, a Alemanha, a Inglaterra, Estados Unidos tornaram-se potências e são até hoje, porque lá a leitura sempre foi obrigatória por razões culturais, religiosas. Aqui não. Aqui no Brasil não tinha escola para ninguém. Não tinha escola para ninguém. Isso tem até essa questão da colonização, né? Para nossa colonização, você tem uma ideia, Felipe? Tem uma carta na Biblioteca Nacional de um prefeito de uma cidade brasileira que escreve para o Dom Pedro II, o imperador, dizendo, Majestade, eu queria que o senhor, eu estou pedindo ao senhor que mande para cá, para minha cidade, uma professora. Porque é um problema. Nós temos homens aqui bons, fortes e tal, que são nossos vereadores, mas eles não sabem ler. Mande um professor, uma professora aqui para ensinar os vereadores, meus vereadores a ler. Não sabem ler. Agora, não estou falando para ensinar para o povo, não. Povo não. Povo não. Só para os vereadores. Mas a falta de cultura e de educação também é projeto de país. Né? É um projeto de país. Era assim que você dominava aqui. As pessoas ricas não sabiam ler. Nem os ricos. E quando a escola vem só para a elite. Não vem para todo mundo. Só para alguns, né? Só para alguns. Essa escola para todo mundo, só depois da ditadura militar que existe. Quando eu estudava, só havia vaga para 30% das crianças do Brasil. Por isso nós somos subdesenvolvidos.
Tá? Isso só pode sair criando uma nova geração que aí goste de ler e ensine seus filhos e tal. Isso é uma revolução educacional que nós temos que produzir. E é um desafio, movimento, né? Mas é um desafio muito grande também. De longo tempo. Até para crianças de famílias mais privilegiadas, eu me incluo nessa, que cantei, li. Você cantou bem criança. Cantei na gravidez, enfim. Sou uma devoradora de livros, tenho uma biblioteca grande em casa, sempre estimulei, comprei. Mas é difícil tirar o celular da mão. A concorrência é grande. Deixa o celular. É o seguinte, deixa o celular. O celular não é inimigo. Não é inimigo. As pessoas falam, pois as crianças pequenas já ficam com o celular. Podia ir para a rua, empinar papagaio, jogar bolinha de gude. Não, isso passou. Eles dão brinco de roda, imagine. Claro, isso é o passado. Não vem dizer que no passado era melhor. As crianças não tinham o que fazer, a cidade era... Aí eles brincavam de roda, põe lenço atrás, uma série de brincadeiras. Não é mais. É muito mais gostoso. Já que na época tivesse um celular com joguinho, todo mundo ia gostar. É isso aí. Isso não faz mal. O que faz mal é ele só ter isso. Você tem que usar a emoção contra o celular. Deixe brincar. Mas de vez em quando fala assim, claro que filho, vem cá que eu vou te contar uma história. Ele não larga o celular? Legal. Larga. Vamos ao teatro. Ou o papai fala assim, pai, filho, vamos lá no jardim jogar bola com o papai? Ele não vai? Acho que a questão que fica é justamente essa, né, Pedro? Que assim, nós estamos em um país em que as educações às vezes são renegadas. Então, por exemplo, quando a gente tem um novo estímulo, um celular, né? Não é que o celular precisa ocupar 100%, né, dos momentos, mas que ele ocupe porque realmente é um avanço. Então, a gente consegue se comunicar, ótimo, o banco, né? São várias questões. A rede social... Claro, não. Eu também sou grudada no celular, não é contra o celular. Não é contra, mas justamente isso que ele falou, que eu acho que, assim, é uma questão interessante de... os avanços, né, da técnica... Sim. Eles são importantes como sociedade. Não vamos ser reacionários. Mas é isso, né? Não, até essa educação a tudo. A educação à leitura, ao celular. Eu tinha o maior preconceito do Kindle, é só livro físico, o cheiro do livro, a orelha. Mas eu ganhei eu adoro o Kindle, adoro o Kindle. É muito prático. Você pode ter no teu celular a biblioteca do Congresso americano inteiro aí. É isso, é uma maravilha. Tá, você pode ter. Não, o caso é o seguinte, meu filho só fica no celular. Tá, será que eu dou alternativas ao celular a ele? Pergunte a você mesmo. Boa. Será que eu dou? Será que eu sou capaz se eu me ponho emocionalmente como alternativa ao celular? Será? Talvez não. Talvez o pai, por exemplo, passou o dia inteiro no trabalho, a mãe passou o dia inteiro no trabalho. O menino foi para a escola e aconteceu algo na escola. Ele ansiosamente espera a chegada dos pais para contar o que houve. Aí, quando chega o pai, eu quero contar. Não, meu filho, estou muito cansado agora, sabe? Vai ver a televisão, pega o celular. Estou exausto hoje, você não imagina como foi o dia no escritório. Não. Você não pode dar 15 minutos para pegar essa criança no colo, deixar ele contar que, sei lá, ele brigou com o coleguinha, ou não sei o quê, sabe? Ou ele fez um desenho que foi elogiado, mas não, agora estou muito cansado, agora não, meu filho, agora não, sabe? Então, eu acho que a gente pode dar alternativas ao celular. Eu tenho exemplos interessantes disso aí. Até porque o celular pode ser uma fuga para você não ouvir briga do papai com a mamãe. Eu fico aqui e me fecho. Tá? Eu não quero que o papai e a mamãe briguem. Sabe? Então, vamos pensar um pouco mais. Não vamos culpar uma invenção maravilhosa, como tem acontecido tantas. Veja o que o celular faz. Maravilha. Você sabe que até o Waze diminui a poluição atmosférica. Porque as pessoas se perdem menos no trânsito. Porque eles usam o Waze. Você usa menos o carro. Olha, eu nunca parei para pensar nessa perspectiva, Pedro. Claro. Você muitas vezes entra aí e é contramão.
Pô, Te com tira ele- do trânsito, com ele né? Você fica acelerando, parado, né? Você vai e chega logo, você diminui a emissão de gás carbônico. Então, só vem para ajudar. É isso aí. Só ajuda. A televisão, veja que revolução que foi a televisão. Para mim, por exemplo, quando eu era criança, não havia ainda televisão, era só o cinema. E não tinha filmes, todos os filmes estrangeiros não eram dublados, só tinha que ter legenda. Isso foi bom, porque fez a gente aprender a ler depressa e compreender depressa. Foi bom. Mas desenvolve mesmo a Desenvolveu habilidade. mesmo, né? Mas hoje eu ficava sonhava, ai, puxa, queria ver aquele filme que eu vi no passado. Hoje você vai lá e vê o filme do Escolhe a hora que quiser, né? Maravilhoso. É isso aí, gente. Então, é isso aí. Pedro, que papo delicioso, que fluidez, né? Que tarde gostosa que a gente passou aqui, mas a gente está com tempo já escasso para encerrar o tempo. Antes de encerrar, a gente então vamos chamar a nossa agenda. Vamos chamar. Chama, Felipe, chama a vinheta. Vamos nessa? Rodou. Vamos nessa! Seguinte, Pedro, a gente tem essa agenda, né, pra gente fazer indicações, para quem tá, né, assistindo ou ouvindo a gente, poder ter estímulos a mais do que a nossa conversa. Então a gente vamos começar por você. Olha, a gente podia te pedir tanta coisa para você indicar, mas assim, um livro para quem tá nos ouvindo ou vendo algo, ou um filme, um espetáculo, uma série. a gente deixa na tua mão. tá bom. Veja, eu falei que tem que ter livro para cada faixa etária de desenvolvimento emocional. Então eu vou dar umas, desculpe, mas de livros meus. Para a primeira infância, que vai de 0 a 3 anos, procure um livro chamado Tutti Frutti, que são frutas como personagens e tal. Quando ele passou por aí, ele já está com uns 4 anos, pegue esses bichos maluquinhos, que é uma história muito bacana, são textos curtinhos, muito engraçados, e bem para essa fase, é a fase em que você está dominando, já está querendo não usar mais fralda, não fazer xixi na cama e tal. Funciona muito bem, muito engraçado. Se ele crescer um bocadinho mais e chegou aos 6, 7 anos, já tem bullying na escola e tal, pegue É Proibido Miar. É a história de um cachorro que resolve miar e por isso ele recebe bullying da família. Cachorro não mia, como assim? Cachorro faz uau. E aí também, um pouquinho mais, pega um livro de poesia chamado Mais Respeito, Eu Sou Criança, que são poemas, a criança falando e querendo ser objeto, ser sujeito. Tá? Eu sou criança, me respeite como criança. Tá? Esse funciona muito bem. Aí ele vai crescendo, leia, pega Alice no País da Mentira, que é um livro muito forte para a língua portuguesa, vocês trabalham com língua portuguesa, é um livro sobre a pujança da língua portuguesa. Uma menina que sofre uma calúnia, ela não sabe o que quer dizer calúnia, então ela vai ao País da Mentira descobrir o que é essa calúnia e vai descobrir as palavras têm pequenas mudanças, sabe? Você vai dizer assim, denúncia e delação. É a mesma coisa? Parece, mas não é. Uhum. É diferente, né? Então, depois chegou um pouco mais velho, se você é menino ou menina, a Droga da Obediência eu indicaria A Marca de uma Lágrima para as meninas que estão em desenvolvimento. E antes, a partir de 9 anos, não deixe que o seu filho e sua filha deixem de ler O Fantástico Mistério de Feiurinha. Arrasou. Acho que de dicas... Nossa, estamos plenos, Fechamos, né? E assim, fechamos. só pra gente encerrar, que a gente falou aqui, né, do Prêmio Jabuti, que o Pedro tem um Prêmio Jabuti. Olha aí, eu já A língua do trocando P. a língua do P. E esse ano é a personalidade, né, do ano, será homenageado por esse prêmio tão importante no Brasil, que impulsiona a literatura. Então, uma honra tê-lo aqui, justamente, né,
nesse grande momento também, grande né, Pedro, da sua trajetória. É um grande momento, porque é a primeira vez a Câmara Brasileira do Livro vai premiar um autor de literatura infanto-juvenil. Geralmente, esses destaques são dados para gente da literatura adulta. Então, é bom para todos os meus colegas. Nós estamos sendo reconhecidos como a nossa literatura é tão importante como qualquer outra. Parabéns. Merecido. Muito Obrigado, obrigada querida. pela Nossos presença. aplausos. Obrigado. Aplausos mil. Então, Obrigado vou fazer um pra você. encerramento aqui também, dando os créditos a quem trabalhou nos bastidores desse programa. Apresentação e pauta da Fernanda Azevedo, do Felipe Vidal, a produção da Maria Isabel Melo. Agradeço ao seu sobrinho João pelos livros emprestados aqui, serão gentilmente autografados pelo Pedro, equipe técnica Gisele Sartini e Marina Orfali, gerente de jornalismo a Valesca Quintela. Até o próximo. Sobretudo, muito obrigada pela sua audiência. Espalhe as nossas palavras por aí. Tchau!